Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, esta parceria entre a TV Câmara e a Academia Passunense de Letras para divulgar a produção literária, a produção cultural de Passu. Programa que completou 10 anos e um mês. O primeiro programa foi ao ar no dia 6 de setembro de 2006. Nessa noite conosco, o advogado Matheus Marques, que foi professor em Passo Fundo, é criminalista, tem inclusive causas na Justiça de Passo Fundo, na área criminal, e que participa de um livro coletivo, Audiência de Custódia. Boa noite, doutor Matheus. Boa noite, Paulo. Doutor Matheus, por que e como a ideia deste livro, que são vários, tem advogados, tem promotores de justiça, tem especialistas nessa área criminal. Como surge esse livro? Bom, boa noite, Paulo, boa noite aos telespectadores que estão nos ouvindo. Sempre uma satisfação voltar a Passo Fundo e conversar com a TV Câmara. A ideia desse livro, Paulo, surgiu com a possibilidade de nós começarmos a discutir um dos cenários dentro do processo penal que hoje é o mais comentado ou mais trabalhado academicamente, que é a chamada audiência de custódia. A audiência de custódia, para quem não conhece, é um procedimento em que a autoridade policial é obrigada a encaminhar o flagrado, a pessoa que é presa em flagrante, em até 24 horas ao conhecimento do seu juiz, do juiz do processo que irá julgá-lo. E esse prazo, essa situação que acontece, gera aquilo que nós chamamos de uma audiência preliminar dentro do processo penal, que é a chamada audiência de custódia. A audiência que tem por único filtro e necessidade verificar se a prisão foi legal, se houve tortura por parte dos policiais ou dos agentes que acabaram prendendo essa pessoa, ou ainda se existe qualquer circunstância positiva no sentido de lhe garantir a liberdade provisória. Na prática, doutor, o sujeito é preso cometendo um delito. Tem um tiro, uma facada, sei lá o que, em alguém. A Brigada Militar detém o sujeito, leva para a delegacia. Se o delegado entender que deva permanecer preso, em até 24 horas deve encaminhar esse detido, esse preso, até o juiz. Como é que funciona na prática isso? Mais ou menos isso, Paulo. O que acontece? O sujeito foi flagrado praticando qualquer crime. Não temos um crime específico, qualquer atividade criminosa. Pois bem, flagrado, preso naquele momento ou logo após a prática desse delito. Ele é encaminhado exatamente a um delegado de polícia, onde ele vai lavrar um auto de prisão em flagrante, que é um procedimento técnico e vinculado à autoridade policial, que cabe nada mais, nada menos do que colocar em autos, em papel, exatamente a situação fulano de tal foi flagrada. detido pelos soldados tais e tais, praticando tal ato. É isso, faz uma ocorrência policial, depois pega as oitivas desses policiais que prenderam. Se o investigado, o flagrado quiser depor naquele momento, ele também pode. Esses documentos todos, depois de lavrado esse auto de prisão em flagrante, são encaminhados para o Poder Judiciário. Esse magistrado, o que ele faz? Ele tem até 24 horas, ou tem um prazo de até 24 horas para ouvir esse preso, para que esse preso seja conduzido à sua presença e possa, primeiramente, justificar a prática criminosa, segundo, ficar configurado que não houve tortura policial ou nenhum tipo de violência policial. Aí nessa questão de tortura tem aquela história que a gente vê de que foi encaminhado para exame médico, aquela coisa, leva para o médico atestar que não levou um tapa, que não levou isso. Exato. É isso também, mas também pode ser a tortura psicológica. A tortura para confessar uma prática criminosa ou para delatar os seus parceiros, seus comparsas, tudo isso está vinculado a essa tortura policial.
né? E que acontece muito e vem acontecendo cada vez mais, tendo em vista que a criminalidade tem aumentado significativamente no nosso estado. E o que o juiz vai fazer? O juiz analisando se teve tortura policial, se teve a situação do preso informar ali naquele momento o que aconteceu, por que ele praticou aquele crime, justificar a sua conduta, o magistrado pode transformar essa prisão, que até nesse momento ela é flagrante, em prisão preventiva, e aí é uma prisão que já não tem mais tempo de duração, ela pode permanecer durante todo o processo. E o juiz pode liberar também. E o juiz pode conceder a ele a possibilidade de ser solto, sem nenhum tipo de condição ou mediante condições. Quais seriam essas condições? Bom, nós temos lá no artigo 319 do Código de Processo Penal e 320, 10 medidas que se podem ser adotadas, como comparecimento periódico em juízo, fiança, proibição de frequentar determinados lugares, entrega de passaporte. Não chegar perto de pessoas. Não chegar, não se aproximar, principalmente nas questões de Maria da Penha, por exemplo, não se aproximar da vítima, né? E por aí vai. Nós temos aí no artigo 319 e 320 esse rol de 10 medidas, que são cautelares, medidas cautelares, ou seja, elas são substitutivas à prisão, e o magistrado pode optar por isso, pode optar por botar esse rapaz, esse sujeito solto novamente na rua, desde que ele se comprometa com o processo que ele vai responder. Ele se comprometendo com aquilo, ele permanece durante todo o processo em liberdade. E nessas 24 horas, tá? O detido, o preso, em terminologia de leigo popular, é preso. Uhum. Né? Porque tem detenção e não sei mais o que, essas filigranas jurídicas aí. Né? Nessas 24 horas, o preso fica onde? É recolhido ao presídio? Essa é ou tem uma carceragem, como a gente vê em algumas delegacias, tem lá uma cela, uma grade lá onde ele fica? Essa é uma das situações que estão acontecendo, principalmente em Porto Alegre, que são as mais degradantes possíveis. Quais sejam? A do preso ser enviado para o presídio antes da audiência de custódia. Preso encaminhado para um presídio, ele é colocado numa galeria junto com outros presos, ele não fica numa cela individual, ele não fica num local reservado, ele não fica no lugar próprio para quem ainda não é réu no processo. Ele está, naquele momento, flagrado de uma prática criminosa, mas ainda não decidiram qual será a sua vida a partir dali. Então, uma das insurgências que acontecem... E aí ele é misturado com... Ele é misturado tipo... com o condenado, ele é misturado com o outro réu que já tem prisão preventiva decretada, ele está sendo contaminado, provavelmente, por outras situações. Aliás, em Porto Alegre aconteceu um caso interessante, algum tempo atrás, o senhor deve ter acompanhado pela imprensa, pelo menos, de um senhor já idoso, né, que tem um processo de doença alienante pela idade, né, e que se perdeu dentro de uma delegacia e não sei o que houve, a delegada deu voz de prisão, mandou recolher ele para o presídio e tal, uma pessoa completamente indefesa, né? Então, são situações assim que podem acontecer, né? Pode acontecer nesse cotidiano. Esse senhor, e pode acontecer com qualquer um, dependendo de quem é a autoridade policial, foi lá e decretou a prisão desse sujeito porque ele desobedeceu. E ele foi misturado lá... Sim, ele ficou, salvo engano, ele ficou muito mais de 24 horas preso no presídio central. E uma pessoa indefesa no meio de elementos que... tarados e sei lá o que tem lá, né? Uma pessoa que aparentemente, pelo que se foi noticiado, Sim. Não conheço o mérito da situação jurídica, mas pelo que se foi noticiado, uma pessoa que até sanidade mental não tinha como afirmar que era sã. Nem sabia onde andava, né? Exato. E aí, se nós tivéssemos na cidade que aconteceu, que foi Gravataí, se nós tivéssemos nessa cidade audiência de custódia, talvez esse senhor preso, se levado ao conhecimento de um magistrado rapidamente, essa prisão tinha sido revogada. O que acontece? Em Gravataí não tinha audiência de custódia a essa época e esse preso foi levado, como todos os outros, para dentro do presídio central. E daqui a uma semana que decidiram a vida dele. Só que uma semana ele ficou preso, uma semana ele ficou no cárcere, uma semana violaram direitos fundamentais desse sujeito. Então, o objetivo da audiência de custódia é exatamente evitar, digamos, situações que nós estamos conversando pelas notícias de jornal, né? Uhum. Eu não sei, nem eu nem o senhor sabe ao certo que houve, mas pela notícia.
evitar situações desse tipo. A audiência de custódia ela tem como objetivo filtrar. Né? A ideia da audiência de custódia é fazer um filtro naquilo que é necessário manter preso e naquilo que não é necessário manter preso. Ou naquilo que aconteceu muitas vezes num incidente criminal, numa situação de flagrante, como a tortura policial, e em Porto Alegre isso é evidente, acontece rotineiramente violência policial, e filtrar essas situações, para o que o juiz, antes de decidir qual será a vida desse sujeito a partir daquele momento, ou seja, se ele vai permanecer preso ou se ele vai ser solto, o juiz possa conhecer toda a situação. E aí foi que essa ideia surgiu. Por quê? Porque o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça... Está aqui a resolução, né? Criou uma resolução que daria, em tese, regras para a audiência de custódia. Né? Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, é um órgão vinculado ao Poder Judiciário, e a audiência de custódia ela foi implementada no nosso país o ano passado através de um convênio feito entre o próprio CNJ e o Tribunal de Justiça de São Paulo, que, analisando que o Brasil é signatário de pactos internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional de direitos humanos. 66, se não me falha. Exato, 62. 62. O Brasil é signatário desde 62 do Pacto de São José da Costa Rica. Né? E somente agora é que o Brasil foi fazer a sua confirmação desse pacto, fazendo com que os direitos fundamentais dos sujeitos presos sejam lidados. Porque ninguém está livre disso, nós dois, né? Até prova contrária, somos pessoas de bem, não temos antecedentes criminais. Nos envolvemos num acidente de trânsito aí, né? Sem estar alcoolizados, sem nada, nos entendemos, saímos no coice, no pontapé, né? Que são coisas que acontecem. Né? E aí, de repente, vão acabar os dois, ou um, dependendo do entendimento da autoridade policial, na cadeia, por causa do incidente banal que acontece todo dia. Sim. Então, e também isso tem o objetivo dessa pessoa que comete um delito, sei lá o quê, ocasionalmente, no momento de destempero. Muitas vezes até por necessidade, né? Um crime famélico, por exemplo, Sim. O roubar para comer não deixa de ser crime, mas tem que se analisar a circunstância em que está submetido esse sujeito. Né? Muitas vezes o sujeito não tem o dolo, a vontade, a intenção, o querer praticar aquele delito. Muitas vezes ele é condicionado a praticar isso. Está aí essa história de não sei quantos milhões, 12, 20 milhões de desempregados. O cara está desempregado, não consegue emprego, tem um filhinho pequeno e... Acaba praticando. Pega 1 litro de leite. Pega. Em Porto Alegre estão condenando gente. Em Porto Alegre estão condenando gente que furta 1 quilo de carne no supermercado. Estão condenando. E aí? E é crime. É crime. Mas é um crime que, se nós analisarmos, é um crime de necessidade. É um ato errôneo, é um ato errado de se praticar, muito embora é um crime de necessidade. Eu estou, em razão da falta de estrutura do Estado, em razão da falta de estrutura da economia do país, eu estou submetido a praticar uma situação dessas para poder sobreviver. E aí? Aí eu pratico esse crime, vou preso, e aí o Estado tem que me garantir, através da audiência de custódia. Enquanto a gente vê notícias aí, nas altas esferas do país, de milhões e bilhões e não sei quantos de dinheiro para lá e para cá, etc. e tal. E pelo que se sabe, as pessoas arrotando inocência, né? De todos os lados, de todas as partes. Quer dizer, então, são situações desse tipo que a audiência de custódia visa resolver, né? A audiência de custódia ela não visa resolver a vida de quem pratica crimes de lavagem de dinheiro, ou crimes de grande porte, ou crimes financeiros propriamente ditos. A audiência de custódia ela vem para filtrar e garantir direitos e garantias fundamentais, exatamente para aquela massa da população que pratica pequenos delitos ou delitos comuns, vamos dizer assim. É para isso que a audiência de custódia serve. Ela vem para tentar desencarcerar em massa, porque nós somos o país que mais prende, um dos países do mundo que mais prende. Nós temos hoje a 4ª população mundial,
Nós temos hoje aproximadamente 700 mil presos no Brasil, sendo que 50% desse número são presos provisórios, ou seja, preso que não conhece a sua condenação ou que ainda não iniciou nem o seu processo e já estão presos. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos apresentando o programa Literatura Local. Estamos reiniciando o programa Literatura Local desta noite, conversando com o Dr. Matheus Marques, que está falando sobre este livro coletivo Audiência de Custódia, que são comentários à Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça. Mas, doutor Matheus, o senhor também que é professor de Direito Penal, não é isso? Processo penal. Processo penal. Na teoria, aqui na resolução, a proposta é excelente. Mas e na prática, doutor? Existe, com a tal de sobrecarga de trabalho do Poder Judiciário, tem possibilidade de implantar no Estado todo, por exemplo, um procedimento desses? Justiça de custódia, juízes de custódia? Bom, Paulo, o que acontece e que nós estamos enfrentando com grande dificuldade, primeiramente eu queria ressaltar aqui o trabalho que faz os autores do livro, nós não comentamos no outro bloco, mas todos eles foram muito importantes na realização desse trabalho, principalmente o Dr. Mauro, o Dr. Pablo, que foram os idealizadores desse trabalho. Mauro Fonseca Andrade e Pablo Rodrigo Aufler. Isso, que é um promotor de justiça, o Dr. Mauro, e o Pablo é um colega advogado também em Porto Alegre. E nós temos aí nesse hall de pessoas que escreveram esse livro, talvez um dos melhores processualistas do Brasil. Não, e a livraria do advogado de Porto Alegre, ali bem no centro de Porto Alegre, é uma livraria tradicional nessa área, já é antiga, né? Sobreviveu a algumas crises do país, né? Exato. E é uma livraria que é excelente, sempre que nós precisamos, eles estão à disposição. Mas, voltando àquilo que tu questionaste, se na prática isso é interessante, na teoria isso é interessante, se na prática isso vai funcionar, a ideia que nós temos e a preocupação que nós temos é de que dificilmente a resolução 213 do CNJ será colocada, ela, em prática. E eu explico por quê. O CNJ implantou em São Paulo, primeiramente foi um teste que fizeram da audiência de custódia em São Paulo, ou seja, no único foro, acho que foi da Barra Funda, se eu não me engano, que foi o primeiro foro, onde eles começaram a fazer audiência de custódia. Dali eles começaram a implementar essa audiência de custódia em todas as capitais do país. Porto Alegre recebeu a audiência de custódia na metade do ano passado. E a partir daí se começou a trabalhar. Uma das maiores violações que nós vemos e que é contra aquilo que diz a resolução é, por exemplo, manter o preso em um presídio antes dele ser colocado à presença de um juiz. A segunda questão é que esse preso, ao invés de ser levado para uma carceragem do Poder Judiciário e depois colocado à disposição do magistrado para que ele verifique as suas condições de flagrante e estabeleça o que vai acontecer com ele, o magistrado é que tem ido ao presídio, ou seja, o juiz vai até o presídio fazer audiência. Isso é uma das maiores violações que nós temos, porque o preso até aquele momento, o flagrado até aquele momento, ele não tem uma condição ainda de preso preventivo, ele não tem uma necessidade de ficar preso dentro de um presídio, ele tem que ficar na carceragem de um poder judiciário, não importa qual seja, e a partir daí ser colocado à presença desse magistrado, para que se verifique e se resolva isso de uma forma muito rápida. E a resolução vem e diz que o prazo é de 24 horas. Os magistrados, primeiramente, não estão respondendo esse prazo, as audiências têm acontecido com muito mais tempo. Esses tempos em Porto Alegre, nós flagramos uma juíza que decidiu não fazer audiência de custódia no domingo,
porque a audiência de custódia domingo com sol e calor não era dia para estar fazendo audiência de custódia. Não teve audiência de custódia, ou seja, os presos que estavam naquele dia esperando para poder saber o que ia acontecer na sua vida, continuaram mais um dia. Para muitos, um dia não é nada, mas dentro do cárcere, qualquer minuto é importante. Outras situações, por exemplo, que a audiência de custódia, que a resolução da 213 fala, é de que seriam implementados sistemas de controle para os presos que estão em liberdade provisória mediante obrigações cautelares, mediante medidas cautelares. Por exemplo, o monitoramento eletrônico. Segundo a resolução 203 do CNJ, diz que se alguém está solto mediante monitoramento eletrônico e aguarda o seu processo com monitoramento eletrônico, aguarda o seu processo em liberdade com monitoramento eletrônico, diz a resolução 203 do CNJ que deveriam criar uma rede de controle para essas pessoas. Se hoje nós não temos dinheiro para pagar o funcionalismo do Estado, o Estado está quebrado, nós não temos dinheiro sequer para custear as maiores necessidades que se tem dentro de um sistema penal, ou mesmo do próprio funcionalismo público, quanto mais para se criar redes de obrigações que tenham como objetivo fiscalizar preso. Isso não vai acontecer. Mas, doutor, qual é a força dessa resolução? Ela tem força de lei, por exemplo? Não, ela não tem força de lei, ela é um ato administrativo. É só uma orientação. É uma orientação administrativa, como é que as coisas devem seguir. Mas esse ato administrativo tem por fim regular exatamente um procedimento, que é de lei. Então, se o sujeito for detido por uma briga de trânsito, digamos assim, sei lá, tudo em tese, e a autoridade policial, o delegado de polícia, resolver que ele deve ir para o presídio, vai para o presídio. Não é assim, Paulo. Como é que funciona isso? Por exemplo, o sujeito sai na rua dirigindo, embriagado, mata uma pessoa, acontece o flagrante desse ato criminoso. Essa pessoa é conduzida até uma delegacia de polícia, ela é lavrado o auto de prisão em flagrante, ou seja, todos os procedimentos daquela flagrância são verificados. E o delegado de polícia, que não tem atribuição de juiz, ele não pode soltar, ele não pode dar à pessoa liberdade, né, a não ser que seja autorizado pelo magistrado. O que essa pessoa vai fazer? Vai ser levada exatamente para o conhecimento do magistrado que vai decidir a sua vida. É isso que a audiência de custódia regula. Tá, o delegado ele não tem essa atribuição. Seria, digamos assim, digamos, dentro de 24 horas. Diz a resolução que tem por iniciativa regular os atos jurídicos, os atos judiciais do nosso Poder Judiciário, diz a resolução que é num prazo de até 24 horas. Até 24 horas. Pode ser antes? Foi preso às 10 horas da manhã de um dia até às 10 horas da manhã do outro. Pode ser dali 20 minutos. Pode. Ou Deveria. Dali 20 horas. Deveria. Ah. Deveria ser daqui a 20 minutos, se ele fosse conduzido. Mas isso pode levar dias, semanas? Não. De repente, dependendo da situação do lugar? Não passa mais do que 2 dias, 3 dias. Uhum. Não passa mais do que isso. Doutor, qual é a utilidade desse livro aqui? A utilidade desse livro... Independente de autor. Uhum. Tá. Esquece que é autor. Tá? O senhor é um advogado que não tem nada, ou um estudante de direito que não tem nada a ver com quem escreveu esse livro. Qual seria qual é a utilidade do livro para o senhor? Para o telespectador. Eu como profissional. Como profissional, como advogado estudante, profissional, como estudante de uma pós-graduação, mestrado, etc. Depende do que eu estiver pesquisando. Mas vamos trabalhar com a hipótese do colega advogado. O colega advogado que atua na área criminal. O colega advogado que atua na área criminal, ele sabe que ele tem que estar sempre muito bem informado das alterações legislativas, das alterações de lei, das alterações que acontecem cotidianamente no nosso ordenamento jurídico. E o livro serve para isso, para mostrar para o colega advogado, primeiro, como é que funciona a audiência de custódia, como é que ela se estabelece, o que o colega precisa saber sobre esse ato e como fazer esse ato. E o que mais? E onde ele deve se basear juridicamente para poder ter a noção
de que esse ato que está sendo garantido ao seu cliente, ao seu assistido, naquele momento tenha maior eficácia. Ou seja, esse livro serve exatamente para trazer para o colega advogado, para trazer para o estudante de direito, para trazer para o profissional em si, todas as atribuições exatamente que a audiência de custódia se dá e de que forma elas devem ser conduzidas. Como leitor até de bula de remédio e bula de veneno, que precisa saber ler, Claro. né? Mas um leigo em direito, embora um curioso, um cara que procura ler e ouvir, estar mais ou menos por dentro das coisas, o que eu notei é que existem comentários e transcrições de partes da resolução. Então, artigo 1º, o comentário é transcrito o artigo 2º, vai sendo transcrito. O que me chamou a atenção é a forma didática desses comentários. Comentário bem de professor, né? E sem aquele, quase que eu diria aquele pedantismo, mas aquela linguagem pesada do advogado. Do advogado. A ideia desse livro foi fazer o quê? Essa resolução ela tem 11 artigos, né? Criar comentários acerca de cada um deles, ou seja, tentar passar para aquela pessoa que está pesquisando sobre o tema, ou que está trabalhando sobre o tema, ou que não conhece ele, mas tem o interesse, né, de trabalhar, de tentar passar da forma mais didática possível o que significa cada um desses artigos dessa resolução. E hoje em dia, academicamente falando, não se usa mais aquele jargão do juridiquês antigo, pesado, difícil, com muita citação latina. Nós não usamos mais isso. Hoje a própria modernidade nos pede que nós sejamos mais simplórios na forma de falar e também na forma de explicar determinada postura jurídica. E é isso que esse livro vem a tentar construir. Uma ideia exatamente de que se nós somos signatários de um pacto internacional de direitos humanos e que se o Brasil se vinculou a esse pacto e disse eu quero ser parceiro desse Tribunal de Direitos Humanos, que o Brasil comece a implementar da melhor forma possível e que o Brasil comece a respeitar aquilo que fala a audiência de custódia. Essa questão desses pactos, doutor, que não é só apenas nessa parte criminal, mas uma série de partes aí. Eu comentava outro dia, entrevistava um colega seu, o professor Fernando Toné, sobre essa questão do constitucionalismo. E como é que fica esses acordos, esses pactos internacionais, quer dizer, não é uma intervenção na independência de um Estado, por exemplo, uma interferência, por exemplo, na independência do Estado Nacional brasileiro? Olha, Paulo, eu acho que não. Porque quando um Estado brasileiro se dispõe a ser parceiro de um tratado internacional, ele é que está indo buscar essa parceria. E quando o Brasil, por exemplo, usando o país aqui, o Brasil se manifesta pela iniciativa de ser signatário de um tratado internacional de direitos humanos, o Brasil está dizendo, olha, eu concordo com o que vocês tratam nesse pacto e eu gostaria de trazer ele para o meu ordenamento jurídico. Tanto é que se fores olhar a nossa Constituição de 88, toda ela é forjada dentro do Pacto de São José da Costa Rica. Toda ela forjada no Tratado Internacional de Direitos Humanos. Ou seja, dando direitos, garantias, proteção a todos os indivíduos, inclusive aos delinquentes, inclusive a eles. Perfeito. No programa Literatura Local desta noite, nós conversamos com o advogado, criminalista e professor de Direito Matheus Marques, que é um dos coautores do livro Audiência de Custódia, Comentários à Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça, um tema extremamente interessante, um tema extremamente atual e um livro escrito numa linguagem acessível
para os curiosos da né? Tem gente que se mete a discutir, né? Os juristas de internet, principalmente, e estudantes de direito, que são muitos, advogados, enfim. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Eu que agradeço. Há 1 ano e 1 mês é mantida esta parceria entre a Academia Paçonense de Letras e a TV Câmara para produção do programa Literatura Local. 10 anos e 1 mês. A Academia Paçonense de Letras tem 40 cadeiras. Significa que, se todos os acadêmicos, se cada um deles apresentar esse programa durante 10 anos e 1 mês, equivale a 390 anos e 9 meses. Portanto, aliás, 39 meses, 390 anos e 39 meses. Portanto, só na Bíblia se encontra gente que tenha vivido tanto tempo. Há uns 15, 20 dias atrás, eu comuniquei à presidente Dilce Pessim Cortese que estava deixando à disposição da academia decidir quem viesse apresentar o programa. Portanto, é bem provável que este seja o último programa de literatura local que eu esteja apresentando. Nestes 10 anos e 1 mês onde eu participei de todos os programas, mais de 300 programas, possivelmente, ao redor de 300 programas, eu agi com a maior seriedade possível. Nunca usei o programa para projeção pessoal, nunca recebi 1 centavo, nem da Câmara de Vereadores, nem dos entrevistados. Li centenas de livros para ter noção do assunto e não perguntar para os autores fora do tema. Eu quero agradecer aos presidentes que passaram pela direção da Câmara nesses 10 anos e 1 mês. Agradecer aos vereadores que passaram e que estão na Câmara nesses 10 anos e 1 mês. E agradecer muito especial a toda a equipe da TV Câmara pelo apoio, não só aqui no estúdio da TV Câmara, mas também nas Jornadas Nacionais de Literatura, nas feiras do livro, entrevistando e dando espaço aos autores de Passo Fundo. É o programa que há mais tempo é levado ao ar nesta TV e eu sou o apresentador, o âncora, há mais tempo. Eu quero agradecer a todos e te desejar mais uma vez, provavelmente pela última vez, pela minha vontade e pela última vez, uma boa noite a todos, a todas e até a um próximo programa Literatura Local. Muito obrigado.